Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas, é uma alegria estarmos começando mais um programa Escola da Fé. Já vai longe a história desse programa, mais de 20 anos já no ar, graças a Deus, com a graça e com a bênção de Deus. E hoje queremos fazer mais um programa. Convidando vocês todos, vocês que estão aqui, de modo especial, você que está em casa, para a gente rezar, entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Inha Chica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia da Beata Inha Chica, não é? Uma das beatas brasileiras. Temos aí também Padre Vitor, que é beato. Temos aí também Irmã Dulce, não é? Quem sabe logo vamos ter mais santos brasileiros, se Deus quiser. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui no nosso auditório, com todo esse frio aqui de Cachoeira Paulista, Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Isso, sejam bem-vindos. Betim, Minas Gerais, Vila Velha no Espírito Santo, Lavras da Mangabeira no Ceará, Fortaleza, Ceará, e Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Muito bem, sejam bem-vindos, vocês que estão aí, vocês que de casa que nos acompanham. O que nós vamos conversar hoje? A gente sabe que a nossa igreja, ela está apoiada em três colunas, três pilares, né? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da igreja. Quando eu comecei esse programa aqui, há mais de 20 anos, eu escrevi esses 3 livros. O Sagrado Magistério, Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. É aquilo que sustenta a igreja, que o Cristo deixou para que a igreja chegasse até nós. Por que chegou até nós a Santa Missa, os sacramentos todos, a moral católica baseada nos 10 mandamentos, toda a espiritualidade? Por que chegou até nós, se isso começou há 2000 anos? É porque o Cristo deixou uma instituição sólida, apoiada em 3 colunas. A Bíblia, que é a revelação de Deus que foi escrita. A tradição apostólica é a revelação de Deus que não foi escrita, foi traduzida, foi transmitida. E o magistério da igreja que interpreta tanto a tradição quanto a Bíblia e ensina para nós, então, o que Deus quer que a gente viva. E isso, de modo especial, está onde? Nos documentos da igreja. De modo assim muito prático, no catecismo da Igreja Católica. Okay? Então, é uma instituição de 2000 anos. Um evento, ele só tem durabilidade se atrás dele tem uma instituição. Não é? O Cristo instituiu a igreja. Por isso é uma instituição. A Canção Nova tem aí, já indo para os 40 anos. Por quê? Porque é uma instituição. Não é? Com documentação, tudo direitinho. Hoje eu quero conversar um pouco sobre a tradição da igreja, a tradição apostólica. Muita gente não entende o que é isso. Eu quero então conversar um pouco sobre isso, porque sobre a Sagrada Escritura já temos conversado um pouco. Depois vamos conversar também num outro programa sobre o magistério da igreja. São pontos importantes para a gente entender o que é a igreja. Né? Tudo isso eu coloco no livro que eu escrevi já há bastante tempo, também mais de 15 anos, A Minha Igreja. Né? Cristo, quando instituiu a igreja, ele disse: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. É dele, é a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, né? Que ele cuida com tanto carinho. Muito bem, então vamos conversar um pouco. Esses slides todos que vão aparecer aqui, você
pode ver aí no facebook.com/Escola da Fé, todos esses slides que eu vou usar aqui no programa de hoje, ok? Eu tenho feito isso porque assim, não sei, de repente outras pessoas queiram usar aí nas catequeses e tal, pode usar à vontade, ok? A tradição da igreja, então, vocês estão vendo aí, né, essas imagens de santos padres, santos doutores da igreja, eles trouxeram até nós aquilo que ouviram dos apóstolos e fez chegar até nós, ok? Vamos lá. Então, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 76, vocês vão ver que eu só vou usar aqui documentos da igreja, não vou colocar nada da minha cabeça. O Catecismo da Igreja diz assim: a Igreja Católica não se guia apenas pela Bíblia, ou seja, a revelação que foi escrita, mas também pela revelação oral, que é a tradição. No ensino oral, os apóstolos transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo. Ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, o que tem na tradição? Tem aquilo que os apóstolos receberam das palavras, da convivência com Cristo, das obras que eles viram de Cristo, e outras coisas que eles aprenderam com o Espírito Santo. Ao longo desses 2000 anos, os santos, os papas, os doutores, sempre receberam que o Espírito Santo assiste e guia a igreja, como Jesus prometeu na Santa Ceia, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, 13. O Espírito Santo vai ensinar para vocês toda a verdade. Fiquem tranquilos. Pode passar. O documento Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que eu já usei aqui em programas anteriores, Dei Verbum, que quer dizer, né, é o documento sobre a revelação, como é que Deus se revela, né? A Dei Verbum, do Vaticano II, número 7, diz assim: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado, não sofresse, né, alteração, e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. A eles transmitiram o seu próprio encargo de magistério. É outra coluna da igreja. Então, para que o evangelho continuasse intacto, a missão da igreja de salvação do mundo continuasse, então os apóstolos deixaram os bispos sucedendo eles. Por isso que São Paulo nomeou, por exemplo, São Timóteo, colocou na cidade de Éfeso. São Tito, colocou lá na ilha, né, de Chipre. São Pedro ordenou, por exemplo, vários bispos, especialmente ali em Antioquia, Santo Inácio de Antioquia e outros, né? São João, que nomeou bispo, por exemplo, São Policarpo de Esmirna, depois São Policarpo de Esmirna, que nomeou bispo Santo Irineu de Leão, e essa sucessão chegou até nós. É o magistério da igreja, né? Que então conduz tudo. Vamos lá. Então, o Espírito Santo inspira e assiste a igreja, como já disse, como Jesus prometeu. Vamos ver a consequência disso, né? Então, Catecismo número 66 diz assim para nós: embora a igreja tenha ciência de que, abre aspas, é o Catecismo falando, já não há que esperar nenhuma nova revelação pública, ou seja, nada mais além da Bíblia, antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a igreja sabe que, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Importante entender isso. Caberá à fé católica captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. O que está dizendo aí a Dei Verbum? A Bíblia está completa. A revelação bíblica está completa. Terminou lá com o Apocalipse. E a tradição também. O que os apóstolos trouxeram já se completou. Mas, olha que interessante, diz aqui o Catecismo, né? No entanto, a igreja sabe que, embora a revelação esteja terminada, no entanto, ela não está toda entendida, toda explicitada por completo. É por isso que a igreja tem batalhões de teólogos estudando, hermeneutas, exegetas, paleontólogos, arqueólogos, exegetas que estudam as línguas antigas, a história antiga, para poder entender melhor a revelação, ok? Mas ela está completa. O essencial, claro, a igreja sabe, né? Mas sempre o Espírito Santo continua aí assistindo e guiando a igreja. Vamos lá.
De novo, a Dei Verbum, número 9, ela coloca para nós o seguinte: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente conexas e interpenetradas. Eu já mostrei isso daqui numa aula anterior. Ambas promanam da mesma fonte divina. Prestem bem atenção nisso. Formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então vejam, entendam bem, a Sagrada Tradição e a Sagrada... Eu quero chamar a atenção que a Dei Verbum fala em Sagrada Tradição. Não é uma tradição meramente humana, social, não. É sagrada, ou seja, vem de Deus. A Sagrada Tradição, a Sagrada estão estreitamente conexas e interpenetradas, ambas promanam de uma mesma fonte divina e formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então há uma ligação perfeita entre a tradição e a Bíblia. Vamos lá. Em que consiste, então, essa Sagrada Tradição? Vamos entender isso, como a igreja nos explica. Pode passar. Então aqui o Catecismo, no número 83, explica. Ele diz assim: a Sagrada Tradição consiste em tudo aquilo que vem dos apóstolos. Por isso é a tradição apostólica. Vejam bem. Tudo aquilo que vem dos apóstolos e transmite o que eles receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus. Veja, do ensinamento e do exemplo de Jesus. E o que receberam através do Espírito Santo. Então, com quem que os apóstolos receberam o que transmitiram para nós? Do Cristo, dos ensinamentos, das obras e do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. A gente sabe que os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos por volta do ano, talvez 56, 50, ou seja, mais de 20 anos, talvez depois que o Cristo tenha morrido. Então, como é que eles passavam a doutrina? Oralmente. Aí vem a tradição oral. Depois que começaram a escrever. Talvez São Mateus foi o primeiro que escreveu entre os anos 50 e 60. São Marcos entre 50 e 60. São Paulo começou a escrever as cartas por volta do ano 50, 60 também. Não é? Mas antes era tudo transmissão oral. Ok? E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Olha o que diz o nosso catecismo. O Novo Testamento, ele é que atesta, né, o processo da tradição viva. Vamos ver como. A gente vai ver nesses nossos estudos. Né? Então, o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, número 8, diz assim: quanto à tradição recebida dos apóstolos, ela compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus. Tudo aquilo que é necessário para fazer crescer a fé do povo de Deus. E assim a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo que ela é e tudo que ela acredita. Então, tudo que veio dos apóstolos, continua a igreja passando para todas as gerações. E quem é que faz isso? O magistério da igreja. Ok? Por exemplo, só para dar logo um primeiro exemplo, o credo que a gente reza não está na Bíblia. Não é? De onde é que vem o credo? Tão importante. É o símbolo da nossa fé. Ele chama de símbolo apostólico, não é? Porque veio dos apóstolos. O que era o credo? O credo era a catequese que os apóstolos davam. Como naquele tempo se escrevia muito pouco, era difícil, não é? As pessoas não tinham, inclusive, a maioria das pessoas não eram nem alfabetizadas. Então, os apóstolos codificaram a doutrina em 12 pontos, os 12 artigos do credo. E aquilo era ensinado. Só que aquilo foi sendo decorado e virou uma oração para nós hoje. Mas ninguém encontra o credo na Bíblia. Ninguém encontra na Bíblia que os sacramentos são 7. De onde é que vem essa certeza? Vem da tradição. Ok? Os apóstolos colheram do Cristo e fizeram chegar até nós. Pode passar. O Novo Testamento revela a importância da tradição. Então vamos ver aqui como é que o Novo Testamento fala da tradição. Pode passar. Veja, aqui eu estou colocando 3 citações, né, que é de São Paulo. Vejam nessas 3 situações como São Paulo fala da tradição oral, além daquilo que foi escrito. Por exemplo aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Não esqueça que Timóteo era um bispo
São Paulo nomeou, escrevia para ele, Timóteo e Tito. Então ele fala, o que ouvistes de mim, não é o que você leu que está escrito, o que ouvistes de mim, em presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam capazes de ensinar ainda a outros. Isso é tradição oral. São Paulo não está dizendo, olha, o que você leu aí nas minhas cartas, passa para os outros. Não, o que ouvistes. Certo? Então veja como é que a tradição já acontecia. Aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, São Paulo escrevendo para os Tessalonicenses diz, não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Ou seja, dizia é transmissão oral, não é escrito. Ok? Segunda carta aos Tessalonicenses ainda, versículo 15. Assim, pois, irmãos, São Paulo escrevendo para eles, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então São Paulo dizendo, né? Cuida dos ensinamentos, fiquem firmes e conservem os ensinamentos que vocês receberam de mim, por palavras ou por carta. Aí a gente vê a tradição da igreja oral, transmitida oralmente. Então, São Paulo usava as cartas que ele escrevia para as comunidades, mas ele se encontrava com as comunidades. E aquela pregação dele oral, ele dizia, mantenham essa tradição. Ok? É o Novo Testamento falando da tradição. Pode passar. Bem, Jesus não ensinou tudo aos apóstolos. É bem claro isso. Vamos ver por quê. João 16, 12. Na Santa Ceia, já coloquei essa citação aqui. Jesus dizendo para os apóstolos, muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Olha aí, Jesus não ensinou tudo para os apóstolos. Puderam aqueles 12 homens simples, tinham 4 pescadores ali, Pedro, André, Tiago e João. Talvez o mais culto ali fosse Mateus, que era cobrador de impostos, tanto é que foi o primeiro que escreveu, né? Então Jesus diz, não posso ensinar tudo para vocês. Já era Santa Ceia, o último encontro, mas fiquem tranquilos. Quando vier o Paráclito, ensinar-vos-á toda a verdade. Isso é fundamental para a nossa fé. Essa certeza absoluta que a gente tem, que o Espírito Santo guia e assiste à igreja, porque Jesus prometeu, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Depois, a gente vê aqui São João, no finalzinho do evangelho dele, capítulo 20 de São João, versículo 30, o que São João diz? Como é que ele termina o evangelho dele? Ele termina dizendo assim, Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais ainda, que não se acham escritos nesse livro. Não escreveu tudo. Esses, porém, foram escritos para credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas a vida no seu nome. Então o que São João está dizendo aqui? Nós não escrevemos tudo na Bíblia. Nós não escrevemos tudo no Evangelho. Se fosse escrever tudo, São João fala ainda no versículo mais para frente, se fosse escrever tudo, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Então, isso que não foi escrito, onde é que está? Na tradição. É o que chegou a nós pela tradição da igreja. Ok? Pode passar. Aqui, como é que ele termina o capítulo 21 de São João? Depois do que nós lemos. Há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. São João usa aí até uma expressão forte de linguagem para dizer, tem muita coisa que Jesus fez que disse que não ficou escrito. Mas os apóstolos captaram isso que não ficou escrito e fizeram chegar até nós. Ok? Muito bem. Volta. Os fiéis eram assíduos aos ensinamentos orais dos apóstolos. Atos 2:4. No começo da igreja, o povo ouvia os apóstolos, não lia. Isso tudo foi chegando até nós pela tradição. Veja que os judeus também
tem uma tradição muito forte. A gente vê, por exemplo, os livros do Antigo Testamento, né? Já desde o tempo de Moisés. Mas não foi escrito tudo lá no tempo de Moisés. A gente sabe que isso deve ter sido escrito por volta do ano 1000 antes de Cristo, na corte de Salomão, na corte de Davi, onde já tinha os escribas, tinha os sacerdotes. Mas eles narravam todas aquelas genealogias das famílias com um rigor tremendo. O que era isso? Era tradição. Porque todo o povo que antigamente escrevia pouco, guardava as coisas aonde? Aqui, ó, na memória. Entende? Isso a igreja também usou muito. Né? Muito bem. A Dei Verbum diz assim: os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam. Isso é a tradição. Olha, os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam. Exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta. Então está aqui a Dei Verbum número 8 do Concílio Vaticano II, dizendo isso com clareza. Aquele texto que já citei dos Tessalonicenses, né? São Paulo dizendo: o que vocês ouviram de mim, ou o que vocês receberam por carta, guardem esses ensinamentos. Pode passar? A tradição e a Bíblia. Vamos ver a conexão entre essas duas, a tradição e a Bíblia. Vocês estão vendo até aí na ilustração. A Bíblia não define ela mesma o seu catálogo. Lá em cima. Quem que diz que a Bíblia tem 72 livros? A Igreja Católica, o magistério da Igreja. Baseado em quê? Na tradição. Foi a tradição da Igreja que ensinou a Igreja, que a Igreja captou por inspiração do Espírito Santo, o magistério da Igreja. Pela tradição, são 72 livros inspirados. Nenhum aqui não é inspirado pelo Espírito Santo. Né? Isso é muito importante de entender. Ou seja, foi a tradição que emberçou a Bíblia. Diz Dom Boaventura Kloppenborg, eu gostava dessa expressão. É a tradição que berçou a Bíblia. Como uma mãe cria uma criança, e depois ela cresce, a igreja, a tradição da igreja, o magistério da igreja, berçaram a Bíblia, até ela ficar formada. E demorou, né? Chegou até o século IV para a igreja definir qual era o cânon da Bíblia, o índice da Bíblia. Ok? Porque a Bíblia não caiu do céu pronto. E nenhum livro da Bíblia traz o índice da Bíblia. Então, olha cá, foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Dei Verbum 8. Documento do Concílio Vaticano II. Foi a tradição da igreja que mostrou para a igreja quais livros deviam estar ou não dentro da Bíblia. Isso, meus irmãos, significa o seguinte: quem não acredita na infalibilidade da igreja não devia ler a Bíblia. Quem é que garante para você que o que você está lendo é palavra de Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo? Quem garante é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ela montou a Bíblia. É verdade que a Reforma Protestante tirou 6 livros, mas não colocou nenhum. Daqueles mais de 60 que a igreja tinha rejeitado, os apócrifos, nenhum deles foi recolocado dentro da Bíblia. Ou seja, a própria Reforma Protestante reconheceu a infalibilidade da igreja ao colocar os livros na Bíblia. Bom, olha o que diz aqui Santo Agostinho. Essa citação está no Catecismo da Igreja, no parágrafo 119. Santo Agostinho diz assim: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho, doutor da Igreja. Eu não acreditaria no Evangelho se não fosse a Igreja que disse para mim: isso aqui é escrito pelos apóstolos, é inspirado pelo Espírito Santo. Veja a autoridade de Santo Agostinho, lá do século IV, ó. Século IV, século V, já tinha. E não é só Santo Agostinho, não. É São Leão Magno, é São Gregório Magno, é São Basílio Magno, é São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, São Martinho de Tours, São Hilário de Poitiers, todos aqueles primeiros gigantes da igreja, todos eles tinham essa convicção, né? Pode passar.
Vários concílios, então, confirmaram o cânon da Bíblia. Então, como é que a igreja foi montando a Bíblia? Como é que foi fazendo esse discernimento para saber quais livros eram ou não inspirados pelo Espírito Santo? Então, vários concílios. Desde o tempo de Santo Agostinho, o concílio de Hipona, que foi no ano 393, na cidade de Hipona, onde Santo Agostinho viveu, ali houve um concílio que começou a estudar quais livros eram ou não inspirados pelo Espírito Santo. Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Existiam muitos livros falsos, né? Os apócrifos, né? Por exemplo, o Evangelho havia mais de 10, só ficaram 4. Atos tinham 7, só ficou 1. Os Atos escritos por São Lucas, os Atos dos Apóstolos. Apocalipse tinha uma meia dúzia, só ficou 1 Apocalipse, o de São João. Quem fez esse crivo? A tradição da igreja. Então, o concílio de Hipona, depois o concílio de Cartago, o concílio de Cartago 4, o concílio de Trullos, que foi em Constantinopla, 692, o concílio de Florença, 1442, o concílio de Trento e até o Vaticano I, 1870, examinaram a Bíblia. É verdade que aqui no século IV, a igreja já tinha praticamente fechado o cânon da Bíblia. Mas a igreja, pela seriedade dela, sempre examinou nos concílios o cânon da Bíblia. Aí a gente entende o que é o papel da tradição da igreja. Ok? Sem a tradição, você não teria a Bíblia. Assim como você não pode ter uma maçã sem a macieira, você não pode ter a Bíblia sem a igreja. A igreja vem antes da Bíblia ser montada. É a igreja que montou a Bíblia. Isso é muito importante a gente entender. Muito bem, intervalo, não é? Vamos aí, daqui a pouquinho a gente já volta. Vocês vão ver que o intervalo vai ser bastante rápido. Muito bem, meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Veja que rapidez que foi o intervalo, né? Você já sabe por quê, porque não tem propaganda, não tem comerciais. É por isso que a Canção Nova precisa pedir a sua colaboração. Porque toda a arrecadação da Canção Nova é basicamente, né, da contribuição dos, nós chamamos de sócios, colaboradores, né, que mantém essa obra. Né? É uma maravilha saber que a igreja no Brasil mantém uma obra dessa que hoje está no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo você pega a Canção Nova hoje pela internet, né? Ou pelas transmissoras da Canção Nova, que são mais de 500 no Brasil inteiro. Uma maravilha, né? Sem propaganda, sem comercial, uma coisa realmente um verdadeiro milagre, né? E quem participa disso certamente tem os mesmos méritos, né, de quem faz todos os programas aqui. Paulo VI dizia: aquele que mantém a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Que bonito, né? Muito bem, eu quero mostrar aqui 2 publicações que são muito interessantes para o mês de julho, agora o mês que é do preciosíssimo sangue de Jesus. É um devocionário, orações, ladainha ao precioso sangue de Cristo, né? E aqui um livrinho que eu também escrevi. Você conhece o poder do sangue de Cristo? Mês de julho é o mês do sangue de Cristo, né? Nós temos que lembrar que é pelo sangue de Cristo que nós somos resgatados, né, da morte, resgatados do pecado. Então, tem muita coisa bonita que você pode ver. Eu quero lembrar, então, que todo esse material que nós estamos usando aí, você pode depois, se quiser, encontrar aí no facebook.com/Escola da Fé, tá? facebook.com/Escola da Fé. E outra vez que eu quero colocar aqui é o seguinte, né? Está aqui na minha planilha, o débito automático. A maneira mais fácil de você ajudar a Canção Nova, né, você não esquece, você, se você tem conta bancária, você fazer a sua contribuição pelo débito automático. Né? Você autoriza o banco a debitar na sua conta um valor, creditar para a Canção Nova e você não esquece. E Deus gosta disso, porque Jesus disse, né, quem é fiel no pouco lhe será dado muito. Quem é fiel no pouco lhe será confiado muito. E o muito de Deus é muito, né? Muito bem, vamos continuar conversando aqui sobre a tradição da igreja, para a gente entender, né? Certas coisas que as pessoas perguntam, mas eu não encontro isso na Bíblia. Não está na Bíblia que Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma. De onde é que vem? Da tradição. Ah, não está na Bíblia que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Não está desse jeito.
mas a tradição dos apóstolos entendeu e trouxe até nós. Maria concebida sem pecado. Ela mesma veio revelar isso também, né? Muito bem. Então, continuando aqui o nosso estudo. Deixa aí passar o nosso próximo slide. Tá aqui, ó. Uma citação muito importante, que é, de novo, do Concílio Vaticano II, a Dei Verbo número 8, que diz assim, ó: pela tradição, tornam-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados e as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem ser sem cessar atuantes. Ou seja, é pela tradição, a Igreja tem essa convicção, é pela tradição que torna-se conhecida a Igreja o cânon completo, ou seja, o índice da Bíblia. Ok? Depois ele coloca, assim o Deus que outrora falou, né, mantém um permanente diálogo com a esposa. Que esposa? A Igreja. De seu dileto Filho. E o Espírito Santo, pela qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja, e através da Igreja, no mundo, leva os fiéis à verdade toda, e faz habitar neles copiosamente a palavra de Cristo. Então, vejam, mais uma vez, o Concílio Vaticano II reconhecendo como o último concílio que a Igreja realizou, concílio ecumênico, né, onde o Papa chama todos os bispos do mundo, o concílio reconhecendo a tradição é que compôs a Bíblia, que identificou a Bíblia e que traz para nós toda a palavra de Cristo. Pode passar? E aí tem uma consequência muito importante que vem agora, que o concílio também coloca na Dei Verbo número 10. A consequência é essa: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Transmitida é a tradição. Foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Ora, se é a Igreja que teve a assistência do Espírito Santo para ter o discernimento quais livros compõem a palavra de Deus, então, conclusão, é também a Igreja que tem a inspiração infalível para interpretar. Se ela teve a inspiração sagrada de decidir quais livros entram na Bíblia, quais não entram, ela também tem a inspiração para interpretar. Por isso que o Concílio Vaticano II diz: o ofício, a tarefa, a missão de interpretar autenticamente, quer dizer, sem erro, a palavra de Deus, ou escrita ou da tradição, foi confiado unicamente. Importante unicamente ao magistério vivo da Igreja. O que é o magistério vivo da Igreja? O Papa, os bispos, que chegaram até nós pela sucessão apostólica. Né? Esse magistério é que interpreta para nós. Bom, e aqui, São Paulo coloca: a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Por que a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade? Porque ela tem a capacidade de interpretar a Bíblia, diz ali, autenticamente. Então, se a Igreja interpreta a palavra de Deus autenticamente, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Tem que entender isso. O que é coluna? O que é fundamento? Raciocina um pouquinho comigo. Quando você vai fazer um prédio, por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz? O fundamento, o alicerce. E quanto mais alto o prédio, mais fundo o alicerce, lógico. Aquelas sapatas, né, de cimento e concreto e violentíssimo, depois aquelas vigas baldrames amarrando tudo para sustentar o peso, 10, 20, 40, 50, 100 andares. Então o fundamento. E a coluna? Depois que é feito o alicerce, o que os engenheiros fazem? As colunas. Então você olha aquele prédio assim, parece um esqueleto, né, de concreto, né? Isso é a estrutura da obra. O fundamento, o alicerce e as colunas. O resto é perfumaria. Se você vai fechar as paredes de
plástico, ou vai fechar de tijolo, ou vai fechar de vidro, ou vai fechar de placas metálicas, não tem problema. Por quê? Não são as paredes que vão sustentar a obra. O que sustenta a obra é o alicerce, o fundamento e as colunas. Então São Paulo diz, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Que bonito. A igreja interpretando, então, a tradição. A Bíblia, ela tem a verdade. E São Paulo depois diz, e Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha a importância da igreja trazer para nós a verdade cristalina. Porque São Paulo diz, Deus quer que todos se salvem, mas tem que chegar ao conhecimento da verdade. Se você não chegar ao conhecimento da verdade, você não se salva, São Paulo diz. Liga as três coisas. A igreja é o fundamento da verdade. Deus quer que todos se salvem, mas se salvem chegando à verdade. E onde é que está essa verdade? Na igreja. Sabe, essa fé, essa convicção, essa fé, isso é que faz a nossa fé ser robusta. Você tem a certeza absoluta, né, que o que você aprende com a igreja em termos de moral, em termos de dogmas, em termos de espiritualidade, em termos de sacramentos, é verdade absoluta. Isso é muito bonito. Nós temos um catecismo que aqui está a verdade ensinada pela igreja. Aqui você tem 4 partes. Aliás, o catecismo anterior a esse, foi feito em 1565 pelo Papa São Pio V, tinha a mesma estrutura. Os dogmas é o credo, detalhado. Os 12 dogmas do credo. Depois, toda a parte sacramental, litúrgica. Depois a parte moral, sacramentos. E depois a espiritualidade, a oração, baseada principalmente no Pai Nosso. Esta é a verdade que São Paulo diz, né, que a igreja tem para nós, que é a coluna e o fundamento da verdade. A tradição é que trouxe isso. Muito bem, pode passar? Então, muitas verdades chegaram a nós pela Sagrada. Agora eu queria detalhar um pouco as verdades que chegaram até nós pela tradição, e que não está assim explicitamente na Bíblia. No programa da semana que vem, eu vou fazer um programa, se Deus quiser, mostrando a tradição e os padres da igreja. Como é que os padres da igreja trouxeram essa tradição até nós? Então, aí você está Santo Agostinho, Santo Irineu, São Policarpo de Esmina, entende? Desde lá dos primeiros papas, aí a gente vai entender um pouco melhor em termos assim de como é que a coisa chegou. Aqui eu estou colocando o conteúdo. Semana que vem eu vou desdobrar isso daí. Bom, algumas verdades fundamentais. Vamos desdobrar um pouco dela. Primeiro, todos os sacramentos. Todos os sacramentos. Não é com muita clareza que você entende os 7 sacramentos ali. Como é que a igreja chegou à conclusão que são 7? Não são 6 e não são 8. São 7. A inspiração do Espírito Santo ao longo da tradição da igreja. Então a gente foi entendendo que o matrimônio é um sacramento. Foi entendendo que a unção dos enfermos é um sacramento. E não foi assim de uma hora para outra, né? O Espírito Santo foi ensinando para a igreja, para e passo, cada coisa, né? Então, o credo, já falei, os 12 artigos do credo, também os apóstolos receberam de Cristo e foram passando, né? E se transformou até numa oração, que hoje é uma oração obrigatória de ser rezada em toda a missa de domingo, né? Depois, as verdades doutrinárias. Quantas verdades doutrinárias sobre a Virgem Maria, sobre a Eucaristia, tudo que tem aí no catecismo. De onde é que vem tudo isso? Vem a tradição que foi colocando para nós, certo? Foi entendendo da Bíblia escrita e o magistério interpretando, foi trazendo. As práticas de piedade. Ninguém vai encontrar na Bíblia procissão, veneração de santo, veneração de imagem. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas de onde é que vem? A igreja, a tradição da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, está entendendo a importância disso. Entende? O batismo de criança, não está escrito na Bíblia que é para batizar criança. Há indícios que várias famílias, né,
o apóstolo que batizaram todas as pessoas da família, como na casa de Cornélio, por exemplo, será que não tinha criança? Mas aí você vai ver os padres que trouxeram a tradição, vai ver, por exemplo, um tertuliano que diz: a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Não está na Bíblia, está na tradição da igreja. Isso eu vou mostrar semana que vem. Essas citações, né, que mostram bem claro. Depois, a necessidade e validade do batismo ministrado às crianças. Então, é outra prática, já falei aqui. A não necessidade de ministrá-lo por imersão. Por que a igreja batiza por efusão, por derramamento? Né? E não só por imersão. Porque a tradição também trouxe para nós. Então, a gente vai ver lá, por exemplo, um documento do primeiro século, a Didaquê, que era chamada a doutrina dos 12 apóstolos, do primeiro século, diz assim: se não tiver água suficiente para imergir, então batize derramando água 3 vezes na cabeça da pessoa. Do primeiro século. Não está escrito na Bíblia. Vocês estão entendendo a importância da tradição em tudo aquilo que a gente acredita? Agora, por que você acredita? Porque a igreja garante. Aí é que está. Porque o magistério da igreja garante. Interpretando a Bíblia, interpretando a tradição. Depois, a veneração das imagens não está ali. Mas nós vamos ver nos concílios da igreja, né? O concílio, por exemplo, quando fala das imagens, o concílio lá do ano 789, o concílio de Nicéia II, dizendo: é bom nós temos as imagens nas vestes sagradas, nas paredes, nas alfaias, nos caminhos, as imagens. Do concílio do ano 789, concílio de Nicéia II. Né? Então, a tradição trouxe tudo isso para nós. Né? Os ícones também, além das imagens, gravuras sagradas, o casamento indissolúvel. Claro que Jesus colocou ali: não separe o homem o que Deus uniu. Né? Mas não é só isso em termos de casamento. Hoje você sabe, por exemplo, que o tribunal da igreja pode declarar que muito casamento não valeu, foi nulo. De onde é que vem esse entendimento todo que a igreja foi tendo? Exatamente porque a tradição foi entendendo isso com o tempo. Se falta um consentimento pleno, se a pessoa casa meio na marra, o casamento não vale. Então, sabe, todo podemos dizer, o código de direito canônico da igreja, uma série de coisas, não são coisas inventadas pela igreja. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos protestantes pensam que a igreja, num lance assim de ousadia, saiu inventando coisas. Não inventou nada. A igreja recebeu. E foi passando para nós. Bem, depois, o primado do Papa. Está bem claro lá no Evangelho de São Mateus, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Eu te darei as chaves do reino do céu. É bem claro o primado de Pedro. Mas por que Pedro passou esse primado para Lino, depois Cleto, Clemente, Evaristo, né? Chegou até Papa Francisco? Onde é que tirou esse entendimento? Os apóstolos entenderam que a missão da igreja não era para ser realizada só no tempo de São Pedro. Então, quando Pedro morreu, ele tem que eleger um substituto. E chegou até nós. Entende? Então, toda essa interpretação não é assim transparente na Bíblia. A igreja, né, foi compreendendo isso. Né? O cânon da Bíblia, já falei, pode passar. O culto e a veneração dos santos, né, a dulia, e a veneração a Nossa Senhora, você não encontra nenhuma palavra na Bíblia que mande fazer a veneração de Nossa Senhora. Não é? E hoje, quantas festas litúrgicas tem de Nossa Senhora? Nascimento de Nossa Senhora, Assunção ao céu, Imaculada Conceição. De onde vem isso? Da tradição. Ok? E não só Nossa Senhora, mas o culto aos santos. Celebramos hoje, por exemplo, eu já estava dizendo aqui em Axica, ontem Santo Antônio, e cada dia a igreja celebra uma porção de santos. E que intercedem por nós sem cessar diante de Deus. De onde é que vem isso? Está escrito na Bíblia que os santos intercedem por nós sem cessar? Você não vai achar. De onde é que a igreja entendeu?
dessa tradição que trouxe até nós. Certo? O magistério foi entendendo. Depois, a questão, por exemplo, da santificação do domingo, a questão do purgatório. Você não encontra a palavra purgatório na Bíblia, mas você encontra um embasamento bíblico. Então, o magistério, interpretando a Bíblia, interpretando a tradição, o magistério ensina para nós a realidade do purgatório. A ordenação sacerdotal apenas de homens, né? É outra realidade. O Papa João Paulo II, naquele documento Ordinatio Sacerdotalis, ele diz que o sacerdócio no homem, sacerdote, é só para o homem. E a igreja não tem autorização para mexer nisso. Por quê? Porque vem lá dos apóstolos. Ok? Não é questão de o homem ser melhor do que a mulher, é missão. A mulher recebeu uma missão, ser mãe. O homem não recebeu, é missão, não é privilégio. Não é? Enfim, todas essas coisas vêm da tradição. A Santa Missa, a Eucaristia, está na Bíblia. Mas todo o roteiro da Bíblia que a gente tem hoje, Cristo não fez esse roteiro todo na Santa Ceia. Na Santa Ceia ele fez, vamos dizer, a consagração. Mas por que a igreja faz primeiro, né, a introdução, depois faz, né, o ato de penitencial, as leituras, a homilia? De onde é que vem essa estrutura da Bíblia? Vem do primeiro século. Santo Justino, que morreu no ano 165 mártir, já falava da missa do jeitinho que é celebrada hoje, do primeiro século. Ok? Ninguém vai encontrar a missa como nós celebramos hoje, na Bíblia, detalhado, não vai encontrar, vem da tradição. Né? O celibato dos padres também não está escrito. Mas a igreja foi entendendo que o sacerdote ele deve ser um homem só do reino de Deus. Então, ele não se casa, né? Para poder viver como Cristo viveu. Não foi da hora para a noite. Quando é que a igreja estabeleceu o celibato para os padres? Obrigatório. Sabe quando? Só no ano 1123. O primeiro concílio de Latrão, que foi em Roma. Até 1123, o celibato não era obrigatório. Mas a tradição da igreja foi entendendo que o ideal para o sacerdote é ser como Cristo, celibatário, para viver exclusivamente para o reino de Deus. E aí muito mais coisa, né? Os ritos litúrgicos todos que nós celebramos, em cada sacramento, em cada sacramental. Onde é que está escrito na Bíblia que você pode usar água benta? Onde é que está escrito na Bíblia que você pode usar o terço? Onde é que está escrito na Bíblia que você pode usar o sal bento? Não tem nada na Bíblia. De onde é que vem? Dessa tradição, dessa inspiração do Espírito Santo. Vejam, gente, quantas coisas na nossa fé nós temos que não é fácil de você ver. Né? Aí chega um irmão separado e diz, mas não está na Bíblia, eu não aceito. Não está na Bíblia, meu amigo. Só que a tradição tem o mesmo peso da Bíblia escrita para nós católicos. A Dei Verbum diz claramente, não é só da Bíblia que a igreja tira toda a certeza de tudo aquilo que ela acredita. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas tem mais coisa que está na tradição. Ok? Essa é a diferença da igreja católica para as outras igrejas. Bom, as grandes devoções populares também, dos santos, das festas, também não tem nada na Bíblia. Né? Mas tem embasamento. Pode passar? Terminou? Bom, tem duas perguntas aqui, que antes de completar o programa, que já está na hora de terminar, eu quero colocar. Aqui Paula pergunta o seguinte, o que significa o que ligares na terra será ligado no céu? Significa que o Papa tem infalibilidade quando ele proclama um dogma de fé. E isso foi definido aonde? No Concílio Vaticano I, em 1870. Está aí, uma ação do magistério da igreja, né? Entendendo toda a tradição, pela palavra do Cristo, quando o Papa proclama um dogma, não é qualquer coisa. Eu acho que foram, talvez, 13, 14 vezes em toda a história da igreja que um Papa proclamou um dogma. Assunção de Nossa Senhora ao céu, Imaculada Conceição, né? E outras coisas. Ok? Depois o Carlos Roberto pergunta aqui, o que a tradição da igreja fala sobre a cremação? Está aí, a Bíblia não fala nada. O que a igreja diz? Pode fazer a cremação, desde que não seja para desafiar a crença na ressurreição
pode-se fazer a cremação, embora a igreja prefira o sepultamento, mas não proíbe a cremação. Só que tem um detalhe que agora, já no pontificado do Papa Francisco, foi colocado. As cinzas da pessoa não podem ser jogadas na terra, na água, não, tem que ser sepultado. Porque as cinzas que o crematório entrega para a família são os restos mortais da pessoa. Então, tem que ter um respeito com aquilo ali, sepultar, não pode ficar jogando aí em planta, na água, em qualquer lugar. Então, vocês estão vendo quantas e quantas coisas nós acreditamos e que não estão na Bíblia. Então, mais uma vez eu digo, o Sagrado Magistério interpreta a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição e traz para nós aquilo que São Paulo diz, a igreja, a coluna e o fundamento da verdade, que leva a gente à salvação. Tá bom? Então tá aí. Agradeço a vocês que vieram participar, vocês de casa que também que nos acompanharam, e eu peço aos sacerdotes que nos acompanharam que nos dê a bênção, especialmente para vocês. A bênção pode ser dada à distância, é outra coisa que a tradição ensina. A bênção é sacramental, não é sacramento, então não precisa ter a presença, pode ser dada à distância. Então põe a sua intenção agora, nesta noite, né? E nós pedimos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, né, que derrame sobre todos nós, né, as suas bênçãos, as suas graças, trazendo para nós saúde para o corpo e também saúde para a alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado aos sacerdotes que nos abençoam. Muitos deles me falam, quando você pede, eu dou a bênção lá. Eu sei disso. Muito obrigado, agradeço a vocês. E a vocês que vieram participar. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.